vamos lá? Bom, temos aqui um lançamento muito interessante que vai acontecer amanhã às 10 da manhã, que é o porquinho da UVP. Eu quero aproveitar para a gente fazer nesse vídeo uma comparação com as outras formas que você tem de investir, as caixinhas, os porquinhos, e explicar por que eu fiz isso aqui, qual que é o diferencial do porquinho da UVP para os outros. A grande questão é, tem uma diferença dos impostos. E como é que eu fiz isso? É mágica? Não. É conhecimento do mercado financeiro que a gente pode aplicar aqui para a gente pagar menos dinheiro para o governo, né? Então, sempre que eu converso com os meus alunos, eu percebi um problema que é assim, a pessoa que não entende muito de investimento, no geral, ela faz algum investimento, seja na caixinha do Nubank, que é uma ótima caixinha, seja na caixinha do Banco Inter, no PicPay, no Mercado Pago agora, e boa parte dessas caixinhas, elas têm ali um rendimento de 100% do CDI, e aí quando você olha nas letrinhas miúdas ali, o que está escrito nesses contratos, na maioria dos casos? Que você vai ter esse 100% do CDI de rentabilidade, e esse 200%, esse 150% é uma ação promocional, e essa ação promocional, ela só vai render até R$5.000 durante 6 meses, ou durante 3 meses, e obviamente isso faz as pessoas ficarem migrando, achando que estão ganhando 200% da caixinha, mas não estão. Na prática, 99% dessas caixinhas, não vou dizer todas para ser mais exata aqui, elas são um tipo de CDB. Então o CDB é um investimento de renda fixa, você coloca o seu dinheiro ali, que vai render 100% do CDI, exceto do Mercado Pago, que eles não falam muito bem o que é, mas lembrando, também tem recolhimento de IOF e também tem recolhimento de imposto de renda em cima lá, né? Então desses rendimentos, apesar deles não dizerem o que é, eles pagam o equivalente a um CDB rendendo 150% de CDI até 5 mil, se não me engano, e depois dos 5 mil ou de um valor travado lá, eles começam a pagar somente o 100% de CDI, e aí é por liberalidade, eles não dizem qual é o investimento, quando você lê o contrato inteiro, é mera liberalidade de fazerem o investimento desse jeito, eles não informam o que é, como se fosse de fato uma ação promocional e não falam o que vai fazer com o dinheiro. A pessoa pode estar pagando, né, esse IR, esse IOF. Só que ela não sabe, é só o rendimento líquido. Ela não sabe, porque já é descontado, é retido na fonte direto. É o líquido, já é retido na fonte, você muitas vezes não sabe que está pagando. E aí o problema quando a gente vai olhar para isso aqui é o seguinte, você coloca lá e aí os 50 mil, 5 mil vai render 200%, 150, 45 mil, por exemplo, vai render ali aquele valor total. Quando você observa os números aqui na tabela regressiva do imposto de renda, você vai perceber que investimentos feitos para até 180 dias, ou seja, de curto prazo, ao resgatar, você vai pagar 22,50% de todo o seu rendimento. Então isso aqui fica bem ruim, né, para os investidores. Isso só vai diminuir para 20% depois de 181 dias e depois de um ano vai para 17,50% e depois de 720 dias aí cai para a alíquota de 15%, ou seja, quanto menos você deixa o dinheiro, mais imposto você paga. Agora, tem alguém que usa caixinha para investimento de longo prazo? Não, né? No geral, você deixa a caixinha ali para investimento de mais curto prazo, menos que esses 2 anos. É por isso que você deixa. Senão você investiria mesmo em um investimento maior. E aí, o que é o problema? E se for para menos de 30 dias, tem outro problema ainda mais grave. Olha, só essa explicação aqui já valeu o like, assim, não valeu não. Sardinha Raiz deixou o like na confiança, mas quem não é agora já pode deixar e se inscrever aqui no canal, né? Mas olha só, no caso, investimentos que vão ficar por menos de 30 dias, ele tem o IOF. O IOF é de 96% da rentabilidade no dia 1, aí depois de 2 dias, 93% e vai caindo. Mas assim, quando chega lá pro dia 15, olha só, tá com 50% ainda. Então, se o seu dinheiro rendeu R$100, você vai pagar 50 só de imposto, né? Não dá, é inviável, é muito imposto aqui. Se você pegar 10 mil e deixar investido por 30 dias para sair disso, você teria um rendimento de R$117,15. Só que no resgate, você vai pagar os 22,5% e vai pagar R$26,43. Bom, com 10 mil fica pouco, mas e com 100 mil? E com 1 milhão, né? Como é o caso das empresas, por exemplo, também acontece da mesma forma. Então isso aqui fica ruim. Aí sua rentabilidade real, nesse exemplo aqui, vai ser de R$91. E a maior parte das pessoas, de fato, elas fazem isso, porque elas pegam dinheiro, colocam e vão sacando para custear os gastos do mês ali, né? Então ela vai colocando e vai sacando à medida que é necessário para ela. Pensando nisso, a gente decidiu criar o porquinho da UVP. Só que o que acontece? Poxa, quase ninguém usa a UVP para investir. 30 mil pessoas, 100 mil pessoas usam ali nossa plataforma. Quando a gente vai falar de um banco grande, esse número é pequeno, porque você fala quase ninguém, 100 mil pessoas, é muita gente, mas quando a gente vai falar de um Nubank da vida, 47 milhões de pessoas. Então se eu fizesse uma caixinha e você não tem conta comigo, e para virar meu aluno, você tem que pagar, ou para virar cliente da consultoria, você tem que ter muito dinheiro, não resolveria o seu problema. Daí o que a gente fez? A gente utilizou de um investimento muito interessante que está disponível em qualquer banco. Então, independente do banco que você tiver, você pode investir na caixinha da UVP. E olha que interessante. A gente tem no Brasil uma legislação de uma coisa chamada ETF. É um fundo negociado em bolsa. Vamos entender assim? Mas fundo de investimento não é legal. Os ETFs, eles são legais porque eles, em vez de ter aquela taxa de administração extremamente alta, eles são fundos de gestão passiva. Ou seja, não tem ninguém lá trabalhando para funcionar. Uma vez que você define as regras e coloca ele para funcionar, poucas pessoas são necessárias nesse proceso. Então, só tem um market maker, uma coisa ou outra. Não tem uma equipe de gestores, não tem uma carteira complexa, não tem nada disso. Então, no Brasil, esses ETFs, eles só pagam, por conta da lei mesmo, 15% de IR. Eles já estão na menor alíquota, aquela alíquota que você chega depois de 2 anos na caixinha. No ETF é no primeiro ano. E os ETFs são negociados em bolsa e podem ser feitos de qualquer coisa, inclusive de renda fixa. Então, mesmo que ele seja uma
casca de renda variável, dentro dele eu posso colocar só renda fixa. Mas é o seguinte, ele tem uma casca falando que ele é renda variável. Então ele tem uma casca que ele é negociado em bolsa e tal. Mas se lá dentro só tem renda fixa, ele é um ETF de renda fixa. Só que ele está negociado na bolsa de valores, que normalmente é associado à renda variável. Então o que eu fiz foi uma casca, que é esse ETF, somente de tesouro direto. Pra quê? Pra dar uma... É um pote de feijão. É isso. É um pote de sorvete. Não pode sorvete, só que dentro tem feijão. E aí é tributado como feijão. Então é isso. Mas é sorvete. E aí a Receita vai ali e fala, pô, é feijão, não mexe com isso aí não. É basicamente isso. A gente criou uma casca, que é esse ETF. Lá dentro a gente investiu no Tesouro Selic. Peguei o dinheiro e investi no Tesouro Selic. Raul, mas por que eu não vou simplesmente investir no Tesouro Selic direto? Se você investir no Tesouro Selic direto, se você resgatar, você vai ter IOF e o IR que você vai ter que pagar. Se você investe no ETF, você não vai ter que pagar isso. E agora eu vou colocar na tabela comparativa como é que isso aqui é mais eficiente que o próprio Tesouro Selic. É a legislação brasileira. Então eu coloquei lá um investimento em Tesouro Selic. Só que aí o que a Receita diz? Olha, na prática, esse ETF seu, ele é só de renda fixa e ele é de renda fixa de curto prazo. Então você tem que pagar 25% de imposto. Por quê? Porque eles pensaram que alguém podia ser malandro desse jeito. Mas aí a gente vai lá e coloca de 8 a 10% da carteira em Tesouro IPCA+, que é o Tesouro lá para 2045. É de longo prazo, não é? Com esses 10%, a gente enquadra esse ETF na nova legislação. E aí o que acontece? Agora é 15% de IR, mesmo que 90% do dinheiro esteja em Tesouro Selic e somente 10% esteja em NTNB, que é o Tesouro IPCA+. Na prática, o que isso permite? Que a gente não pague o IOF, zero, né? Que a gente possa ser negociado em qualquer lugar e que a gente, em vez de pagar 22,5%, a gente pague somente 15%. Só que para comprar o ETF, você, em vez de ir em renda fixa e no CDB, você vai ter que ir lá em renda variável, lá no lugar onde você compra ações na sua corretora e digitar AUPO 11, né? AUPO 11. Porquinho da UVP. AUVP porquinho. Foi só por isso que a gente fez a sigla. E aí você vai comprar ele como se fosse uma ação. É por isso que tem o final 11, né? Como se fosse um ETF, uma ação. E você compra ele e você vai poder negociar ele normalmente. Agora, aqui tem algumas coisas que a gente precisa fazer de comparação. Nem tudo nessa comparação aqui são flores. Existem riscos nessa estratégia que a gente precisa demonstrar. Não riscos tributários, mas existem informações aqui que a gente precisa ficar atento a elas. Então aqui, ó, quando a gente fala de rendimento, o quanto vai render? A gente criou toda a estrutura para que renda mais ou menos igual ao CDI, ou seja, 100% do CDI. Às vezes vai ser um pouco maior, às vezes vai ser um pouco menor. Por quê? Porque tem Tesouro IPCA lá dentro. Quando corta a taxa de juros, o que vai acontecer? Esse título vai ser remarcado, né? E aí ele vai dar uma rentabilidade um pouquinho maior. E se tiver subindo a taxa de juros, por exemplo, se a taxa de juros fosse de 15 agora para 16, 17, ele ia ter uma remarcação para menos também, né? Então isso aqui é muito sutil, mas olha só, às vezes ele descorrelaciona. Fica olhando aqui, ó. Nesse índice, quando você repara, pegando aqui 2025 inteiro, ó, aqui tem o CDI às vezes, ó lá. Ele anda quase sempre um pouquinho acima do CDI, ó. Alguns momentos ele ficou abaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui ficou um pouquinho abaixo do CDI, tá vendo? Então pode acontecer dele ficar abaixo do CDI, ele tá um pouco maior aqui. Então quando a gente olha os gráficos aqui, o que a gente percebe? Nesse ano, ó, CDI, por exemplo, em 2025, em janeiro, o DI rendeu 1,1, ele rendeu só 1, ou seja, 90% do CDI. Aí em fevereiro ele rendeu 103% do CDI. Aí em março ele rendeu 111. Em abril rendeu 106. Em maio rendeu 132% do CDI. Mas aí em junho ele rendeu 96. Então ele vai andar mais ou menos igual ao CDI, mais ou menos igual ao CDI, correndo o risco de em algum momento ele ficar um pouquinho abaixo, porque lá dentro tem aquele NTNB principal que tá mexendo ali um pouco, né? Ele tá cobrindo um pouquinho da inflação também. Ele tem uma proteçãozinha à inflação ali, pequena, 10% só, mas isso acaba refletindo aqui no título. De modo que, no ano, o nosso porquinho rendeu 14, né? O índice no qual o porquinho é baseado, e o DI rendeu 13,6. Então, nesse caso aqui, a gente ficou um pouquinho acima. No ano de 2024, aconteceu o contrário, olha lá, ó. No ano de 2024 foi de 8,8, né? Mas o DI foi de 10,9. Então, por quê? Porque, de fato, a taxa de juros estava aumentando naquele momento, ele ficou um pouquinho abaixo. Mas na média vai render, a ideia é render 100% do CDI aqui. E vai variar, né? Sempre vai ter isso. Olha, aqui rendeu 14 em 2023, enquanto o CDI rendeu 13. Então vai sempre ser mais ou menos desse jeito aqui, porque essa daqui é a cesta de composição dele. Acho que fica claro aqui, né? Dá para entender bem o que acontece. Então nessa comparação, o rendimento é Selic mais o IPCA, com algumas otimizações. A gente montou também uma espécie de proteção para evitar a volatilidade. Então se tiver muito volátil o mercado, ele vai corrigir a carteira para não ficar longe do CDI aqui. A gente fez isso automático. É o primeiro ETF do Brasil que colocou uma cláusula em virtude da volatilidade do mercado. Então, até existem ETFs parecidos com o ALPO 11, mas ele é muito mais otimizado do que esses ETFs, porque ele foi feito para concorrer com essas caixinhas. Ele não foi feito para investidores, como é hoje o caso, para investidores profissionais, aquela galera que entende mais de mercado. Quem entende mais de mercado já conhece ETFs que são similares, mas dá uma olhada no nosso, porque a metodologia é diferente. Depois eu vou explicar lá no final do vídeo esse aspecto técnico, porque importa para poucas pessoas. E aí, nas operações compromissadas, que concorrem com isso hoje, que as empresas utilizam, só
rende 85% de CDI, ou seja, nisso ele ganha. No LFT, o Tesouro, né, você vai render também a Selic, então rentabilidade igual. CDB vai render também CDI, normal, né, 100% CDI com uma promoção ou outra, nesse aspecto aqui. Poderia até dizer que os CDBs, eles ganham em rentabilidade. É por pouquinho, né, mas ganha em rentabilidade dependendo do caso, porque tem uns que vai render 102%. Se for 100%, não ganha, mas se for 104, 105, né, aí poderia empatar, porque tem o IR diferente, mas no caso, mais do que isso, aí ele ganharia, né, porque mesmo tendo o IR ali, ele vai ganhar. Então, a partir de certo momento, acho que a partir de 110 deve ganhar, né, porque é por aí, deve ser a partir de 110, 115, ele deve começar a ganhar. Um fundo de renda fixa também, que existia antigamente, o fundo normal, ele tem uma taxa de administração maior, no geral, né, costuma ter uma taxa de administração maior, mas ele tem a mesma rentabilidade, então, elas por elas, mas ele tem o come cota, ele tem toda aquela coisa e aí ele vai ser ruim, mas aqui eu tô colocando o rendimento igual. Liquidez, aqui vem o grande diferencial do porquinho pro CDB, né, que a gente perde, porque olha só, no caso, o banco é D mais zero, se eu quiser tirar dinheiro da caixinha do Banco Inter, eu posso tirar a hora que eu quiser. No caso do porquinho da OVP aqui, você não pode tirar a hora que você quiser, você pode, mas tem que esperar um dia útil. Então, se eu coloquei pra sacar hoje, é igual em bolsa, né, D mais um, vai demorar um dia para que eu possa ter o dinheiro acessível de novo, então lembra disso. Se você tá usando aquele dinheiro de reserva de emergência, não vale colocar 100% dele no ETF aqui, por quê? Porque vai que você precisa do dinheiro num domingo, alguma coisa, o mercado é fechado, sabe? Domingo o mercado não abre. Então o que você tem que fazer? Você vai manter um pouco de dinheiro em conta corrente de bancão, nem CDB eu não colocaria, sendo bem sincero. Conta corrente de bancão, um salário seu você pode manter onde? Pode manter até em casa mesmo, em dinheiro em espécie, e aí beleza, né? Se eu tenho 2 salários ali na conta corrente, por exemplo, um salário em espécie, o restante da minha reserva de emergência eu posso deixar no ETF. Por quê? Porque eu não vou precisar dele na hora. Um dia útil dá pra esperar, né? Posso esperar um dia útil para conseguir o dinheiro. Então, lembra disso. Pode colocar lá. Se você precisar do dinheiro com muita urgência, você vai precisar de um dia útil. Então, essa é uma desvantagem. Não é tudo vantagem no mundo, né? Tem rentabilidade maior, estamos fugindo do imposto, mas é importante lembrar desse pequeno cenário aqui. Operações compromissadas é D mais zero e o próprio Tesouro Direto, ele costuma funcionar com D mais 1 também, tá? Então, o Tesouro Direto tá até falando em ser D mais 0, mas hoje ele é D mais 1. No CDB, então, ele tem essa vantagem em relação, então aqui eu coloquei a agente amarelinho e o CDB verdinho, né? O Tesouro amarelinho também. E o fundo também pode ser D mais 0 ou pode ser D mais 1. Então, aqui ele pode ser meio amarelinho, meio verdinho, dependendo de qual fundo seja. Os custos aqui é onde pega. Um ETF é de graça? Ele tem 0,19% de taxa de administração ao ano. Não é que você precisa ir lá e pagar. É descontado do saldo total de dinheiro que está no ETF, é cobrado da administração e ela é mensalizada. Então tem uma taxinha pequenininha lá, você nem consegue perceber ela. É impossível de ser percebida, é bem pequena, já dentro do ETF. Todo ETF tem isso, tá? Essa é uma taxa muito barata, 0,19. Por quê? Porque no Tesouro Selic, direto, para você investir direto em Tesouro, você paga 0,20. Então ele é 0,01 mais barato que o próprio investimento do Tesouro. Raul, mas ele não tem que pagar o investimento do Tesouro? Como é que ele consegue? Não precisa. O ETF ele não paga a taxa da B3. Então ele fica isento aqui, né? E além de tudo, aqui tem uma eficiência muito grande, porque quem está fazendo a administração dos títulos é o próprio BTG Pactual. Então, no geral, vai conseguir ficar melhor do que os concorrentes que utilizam esse tipo de insumo, porque o BTG é um bancão gigante e consegue algumas coisas que eu não conseguiria sozinho, por isso que a gente foi atrás da gestora do BTG. No caso do CDB, que não tem essa taxa, né? Pode ter um rebate, mas não é comum. Em título de renda fixa usado para caixinha, não costuma ter rebate, mas então é uma taxa zerada no CDB, porque não tem, porque o CDB é emitido pelo próprio banco, né? Então não existe essa questão. Lá no fundo de renda fixa DI também vai ter de 0 a 1% de taxa de administração, dependendo do fundo. Se for promocional, não vai ter, se não for, vai ter. Agora, aqui que vem, né? Impostos. Impostos não tem como falar. O único que é 15% direto, né? Que você vai pagar somente 15% desde o dia 1, é somente o Alpo 11 aqui. Por quê? Porque CDB você vai pagar 22,5% no começo, até aquela alíquota regressiva. Vai pagar IOF no curto prazo também. Todas as outras opções aqui tem tabela regressiva, tem custo, né? Não tem como a gente fugir disso. No caso dos riscos, um CDB é mais seguro ou menos seguro que um ETF? O CDB é mais seguro, né? Não, é menos, porque um CDB é emitido por um banco. Você não viu o Banco Master agora, por exemplo? É claro que um Nubank da vida não vai quebrar igual o Banco Master. É claro que o Banco Inter também não. Mas o risco soberano é o risco mais seguro do país. Então, quando a gente empresta dinheiro, o ETF está pegando dinheiro e emprestando para o governo federal, para o Banco Central, na verdade, né? Então, o Banco Central é que teria que quebrar. Se o Banco Central quebrar, não sobrou nenhum banco, porque todos os bancos têm empréstimo no Banco Central. Então, risco soberano. O único que se iguala aqui é investir direto no Tesouro Direto. Por quê? Porque esses dois são risco soberano. Todos os outros a gente tem como risco crédito privado. Crédito privado é sempre mais arriscado. Emprestar dinheiro para o Itaú é menos seguro que emprestar dinheiro para o Brasil, isso é óbvio. Mas nesse caso, a gente está comprando um ETF. Segue o mesmo princípio. O mesmo princípio, porque 100% da carteira no FGC, 100% da carteira está em Tesouro. O ETF é só a casca, não existe. Okay. O dinheiro está onde? No Banco Central. O Banco Central pode imprimir dinheiro, né? Os outros não podem. Um banco, ele tem risco de insolvência. Se acabar o dinheiro, o que o banco faz? Quebra. Se acabar o dinheiro, o que o Brasil faz? Imprime. Imprime mais. E quem paga a conta? Todos nós. Então,
Então o risco é coletivizado, né? Chama risco soberano. Então tem baixa volatilidade, porque a gente criou um mecanismo para que não fique negativo. Pode acontecer, lembra sempre. Até no Tesouro Direto também pode acontecer de sofrer uma marcaçãozinha a mercado. Se você espera uns dias, vai corrigir, mas pode acontecer. No CDB não acontece. Então, a gente está falando de risco aqui, é o risco de default, o risco de falência. Não da volatilidade, né? Da volatilidade, o CDB ele não tem volatilidade. Ele vai ficar tranquilo, vai só ir para cima. Aqui pode ter uma volatilidadezinha e depois pode voltar a corrigir. Importante saber disso para depois você não tomar um susto. Ah, Raul, tava faltando R$3 lá. É só deixar quieto que ele vai corrigir de novo naturalmente. Declaração do IR. Todos eles são retidos direto na fonte. Então ninguém precisa fazer nada. Você vai ter simplesmente fazer a declaração no ano que vem. Se você não tem obrigação de declaração, vai continuar sem obrigatoriedade. CDBs também precisam ser declarados da mesma forma. Agora, o imposto é recolhido. Você não tem que emitir DAF, não tem que fazer nada disso. Por isso que a gente acha que ele é uma excelente opção não só para pessoa física, como ele é uma excelente opção para empresas também, porque as empresas têm mais dificuldade. Lembrando, para investir em ETF, eu preciso ir lá preencher meu questionário e mudar minha avaliação de risco. ETF é considerado renda variável. Raul, mas só tem renda fixa dentro dele. Os bancos e a CVM não entendem assim. Você tem que ir lá preencher seu relatório de risco para habilitar. Então não é para amadores, né? Um ETF de renda fixa, normalmente ele é utilizado mais por profissionais grandes do mercado financeiro. Ele não é tão utilizado para pessoa física comum. Até por isso a gente teve que fazer todo o marketing, associar ao porquinho, para vocês entenderem do que se trata. Então isso aqui é útil para pessoas físicas e empresas colocarem o dinheiro ali. Eu vou colocar meu dinheiro, a minha liquidez, né? Eu vou deixar ela aqui, fica rendendo tranquilo. Muita gente utiliza, vai ser útil para consultores e assessores, etc. Não vai usar para 100% da sua reserva de emergência, lembra disso, deixa pelo menos um mês em dinheiro, 2 meses num bancão, e aí o restante pode sim colocar aqui tranquilo que você consegue resgatar na hora que você precisar. É mais seguro do ponto de vista que um CDB, então é uma casca, pode parecer que não é, que o nome é estranho, não está associado ao VP, se a gente quebrar, você não perde seu dinheiro que está aqui. A gente ganha uma remuneração quando você compra isso aqui, é uma parte dessa remuneração, a gente divide com a provedora do índice, que foi a Teva, que criou o índice junto com a gente, e o BTG Pactual, então esses são os nossos parceiros nisso aqui. Agora eu vou pro lado mais técnico possível para explicar a diferença dele para os outros ETFs que já existem nesse estilo. Eu vou pegar aqui o LFTB11 porque ele é o principal e o mais comentado, e eu acho que é onde as pessoas não conseguem compreender tanto. O LFTB11 é um produto feito pela Investo, que é a empresa também que criou um ETF parecido, só que ele criou um produto que segue um índice estático. Então, em vez de ser igual ao Alpo ele inventou um índice que ele é dinâmico. Quando a volatilidade do mercado aumenta, a volatilidade não é prejuízo, é quando as pessoas começam a negociar demais o Tesouro IPCA. Ele vai reajustar a carteira automaticamente para reduzir o risco dele ser desenquadrado. Pode acontecer, por exemplo, os títulos que estão dentro daquele ETF, que é uma casca, muito técnico, né? Mas você que decidiu chegar na parte técnica. Pode acontecer de descorrelacionar e aí, nesse caso, ficar um prazo mais curto e a Receita Federal pode cobrar o imposto de 22,5%. Isso já aconteceu no passado. Para não ter esse risco, a gente criou um índice, que é o único do Brasil que faz, é o que a gente até tá na página, que ele faz um controle dinâmico de PMR. Ou seja, ele vai fazer um rebalanceamento, aumentando, deixando os títulos mais longos quando tiver algum problema desse tipo. Então ele se altera automaticamente. Isso evita um drawdown, ou seja, uma queda no título do ETF ali. Melhorou em mais de 30% essa possibilidade de queda, né? Então é muito legal. E quando o mercado normaliza, ele volta ao normal também para tentar manter próximo DI. É o primeiro índice do Brasil. Na prática, isso aí vai reduzir o susto. Então, o investidor pessoa física, pequenininho, né? Para o investidor profissional, isso aqui nunca foi problema. Mas para o investidor pessoa física, você tá aí do outro lado, às vezes só tá acostumado com um pouquinho, você olhar lá, por exemplo, no pior cenário, né? No pior cenário possível mesmo, maior discrepância de taxa de juros, cenário difícil de repetir no Brasil, o Alpo 11 caiu 1,95%. Esse foi o pior cenário de todos, um momento de estresse absoluto ali. Ele caiu. O índice LFTB11, que é o índice que já existia, que faz uma coisa semelhante, ele caiu 2,84%. 2,84% já é um valor muito relevante para a maioria das pessoas. É uma queda de 30% menor, considerando o backtest dos dois índices, ou seja, os testes ao longo da história. Esse foi o pior cenário para os dois, ou seja, os dois são estáveis, os dois são tranquilos de você ter. Só que, num dos cenários, o nosso oscila bem menos aqui do que o índice do LFTB11. E outra coisa que pode acontecer também é que o ETF de renda fixa ele poderia ser desenquadrado. Nos testes, o índice Alpo 11 reduziu esse risco também de desenquadramento do IR em mais de 60%, ou seja, ficou bem menos chance dele ser desenquadrado e de você ter que pagar a alíquota normal que teria no outro caso. E esse número era ridículo, tá? Eu tô falando 60% de melhoria. Aí você pensa, já era um número ínfimo. Sei lá, 4% de desenquadramento numa janela de sei lá quanto tempo. Nesse caso aqui, ela ficou menor ainda que isso. É muito específico. Além da metodologia também, no Alpo 11, quem vai efetuar a compra e a venda dos títulos é o BTG Pactual. Isso reduz também o spread e os custos. O que acontece? Quando a gente compara aqui, você percebe lá pelo site da Investo mesmo. Não tô aqui pegando o número que eu inventei. Peguei o número que eles mostraram. Existe 0,66% entre o índice, ou seja, o que ele deveria seguir e o que ele consegue seguir na prática, porque ele
tem que comprar os títulos, ele acaba sendo espreadado na hora de comprar os títulos. No Alpo, a diferença vai ser menor, porque o BTG Pactual, ele que vai efetuar isso, é um banco muito grande, então ele consegue esse movimento, né? Então foi isso aqui, esse é o quadro mais técnico para quem estava mais preocupado com o funcionamento do ETF. Acho que consegui me fazer entender, tem diversas vantagens aqui em relação ao sistema. Se vocês quiserem, vai lançar no dia 16 às 10 da manhã, a partir disso fica negociado em todos os bancos. Pode ser que na hora que começa, muita gente quer comprar ao mesmo tempo, vocês têm essa mania, todo mundo quer colocar ao mesmo tempo, pode ser que você não consiga comprar no primeiro dia ali, o preço base dele é de R$100, pode subir um pouquinho pela negociação e depois disso ele vai começar a se valorizar, então não tem que ficar olhando o preço dele, não adianta você ficar olhando o preço direitinho, porque o market maker está trabalhando, você não vai encontrar spread, não vai encontrar diferença ali entre o preço. Se agora rendeu, óbvio que a cota não vai custar mais R$100, vai custar 103 daqui a pouco. Daqui uns anos pode custar 200, pode custar 1.000, não sabemos quanto vai custar porque a base dele vai mexendo, né? Então é basicamente isso que vocês precisam saber. Alpo 11, lancei para vocês, está aí amanhã, fico muito feliz. Poder trazer para o mercado tecnologia para que a gente pague menos impostos, né? Devo lançar outros ETFs, não porque isso aqui dá um dinheiro, sinceramente, né? Se você fizer conta aí, você vai perceber que, se colocar 50 milhões nisso aqui, geraria de taxa, e a pessoa já tá pagando taxa, mas geraria R$95 mil, gente. Não é uma coisa expressiva, não justifica nenhum custo que a gente tem para manter isso aqui. Agora, por que a gente faz então? Porque eu acredito no longo prazo, né? Isso aqui, imagina, daqui 10 anos pode ser que tenha 20 bi aí dentro e daí pode fazer sentido. E isso permite também com que meus alunos vejam que a gente sempre tá pensando em estratégias legais. A gente vai lançar também uma previdência exclusiva de PGBL para o ano que vem, que é uma previdência também para fugir de imposto somente para os alunos e para os membros da UVP. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que a gente tem só para alunos e membros, etc., o que eu vou te recomendar? Entra aí, auvp.com.br, preenche o questionário para mim até o final, que vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, né? Alguns produtos da UVP são para todos como esse, mas a maioria a gente sempre foca em atender para os nossos alunos, para as pessoas que são importantes para a gente. Estou aqui para essas pessoas. Lembrando que você tem acesso à nossa própria plataforma de investimento quando você investe por lá, e aí, cara, é muita taxa que você pega de volta, é muita coisa que você deixa de pagar. A economia de ser aluno da UVP, ela é imediata, além de ficar sabendo de tudo em primeira mão e receber produtos financeiros diferentes criados somente para nossa audiência, né?